Pessoal, bem-vindos ao Revisa Med. Hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer, como se portar, como é que é a forma da prova prática, a prova de habilidades clínicas do Revalida. A prova de habilidades clínicas do Revalida ela é baseada no modelo do OSCE, o Exame Estruturado de Habilidades Clínicas. Ele vai te dar um cenário e vai te entregar alguns comandos e você precisa executar esses comandos. O avaliador vai ter um checklist em mãos. Ele vai ver, por exemplo, se foi pedido para você fazer a ausculta pulmonar e descrever o som que você ouviu, você precisa realizar a técnica de ausculta de maneira adequada, auscultar o paciente e descrever como uma crepitação, um sibilo ou como um som respiratório normal, se assim for o caso. A gente tem habilidades em clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina preventiva e social, de família e comunidade. A gente vai fazer com vocês hoje a primeira estação. Eu vou ler junto com vocês para que a gente entenda como é que funciona isso. Então a primeira coisa é um cenário. Então você vai fazer o atendimento de um paciente no hospital de atenção secundária, 30 anos de idade, previamente rígido, cuja queixa principal é sangramento gengival há 10 dias acompanhado de cansaço, fraqueza e febre. Esse é o cenário que você tem. Você, quando lê este cenário, já precisa começar a pensar em quais as situações que o examinador pode te levar a ser cobrado, quais as situações clínicas que vão ser avaliadas, quais habilidades e competências você precisa demonstrar nesse cenário. Então, ele fala que você tem 10 minutos para realizar esse cenário. É um tempo mais do que de sobra. Você não precisa ficar ansioso, ansiosa, se vai dar tempo ou não. 10 minutos é tempo de sobra, a gente vai ver junto aqui. A gente vai ler o impresso, que está aqui na tela, receber o paciente e realizar o exame físico conforme a orientação. Gente, é muito importante que você faça o que está sendo pedido e faça somente o que está sendo pedido. Se está sendo pedido, por exemplo, para você testar o reflexo patelar do paciente, teste da melhor maneira possível, faça a manobra da maneira correta, mas não faça outros reflexos, não faça o bicipital e o tricipital, por exemplo. Além de tudo, a gente precisa responder os questionamentos do paciente simulado. Tem um ator que ele tem todo um roteiro, que ele vai dialogar com você. Ele vai ser o seu paciente e naquele momento ele é o seu paciente. Você precisa se portar, não é uma atividade simulada, é uma simulação da vida real. Então você precisa ter postura, você precisa estar bem apresentado, bem apresentada, você precisa estar vestindo um jaleco, você precisa receber o paciente de maneira cordial, de maneira educada, cumprimentando o paciente, dizendo o seu nome em função. Se fosse eu, por exemplo, muito bom dia, como vai? Eu sou o Henrique, eu vou ser o seu médico hoje, em que é que eu posso lhe ajudar? Se for, por exemplo, uma situação em que você precisa fazer uma reanimação, um paciente em parada cardiorrespiratória, você não precisa se apresentar ao paciente, você vai ter aquela postura proativa. Então, cada cenário, cada estação, cada situação da simulação da realidade vai te pedir uma postura. Quando você tem um atendimento ambulatorial a ser feito, você tem calma, você tem tempo, você precisa se apresentar, ter a sua postura proativa para construir uma relação médico-paciente adequada. Não pense que ali tem um ator, pense que ali tem mesmo o seu paciente. Vamos ver agora o que é que o examinador quer da gente. O primeiro cenário é um paciente de 30 anos, ele apresenta com regular estado geral, ele já falou ali a queixa de sangramento gengival, febre, astenia, febre, cansaço e fraqueza e sangramento gengival. Opa, já vou pensar em alguns diagnósticos sindrômicos para o meu paciente. Eu não vou pensar, por exemplo, que o paciente tem uma hepatite. Não vou pensar, por exemplo, que o paciente tem uma meningite ou que o paciente é portador de lúpus nesse momento. A gente tem todas aqueles diagnósticos sindrômicos. Ele está em regular estado geral, descorado, anictérico, ou seja, ele está anêmico, anictérico, taquicárdico e febril. Essa taquicardia pode ser tanto do processo do sangramento, de uma anemia, quanto da febre. Febre da taquicardia e taquipneia, lembra disso. Na pele ele apresenta equimose dos membros inferiores. Gente, associado a sangramento, a gente vai precisar pensar numa doença hematológica. Tem linfonodo axilar e inguinal com cerca de 2 centímetros de diâmetro e dolorosos à palpação. Então aqui já tem mais uma dica, uma doença linfoproliferativa do sistema linfohematopoético. O abdômen é plano, ruído hidroaéreo presente, normotenso, indolor, e ele começa a te dar a grande dica que o fígado é palpável a 3 centímetros
do rebordo costal direito, superfície lisa, então não deve ser um paciente no estado terminal de cirrose, no estado avançado de cirrose, por exemplo, consistência macia, hepatimetria de 12 centímetros de extensão, então uma hepatomegalia e baço palpável. O resto do exame físico está sem alteração. Acredite no que está sendo passado para você. O que está sendo passado para você é a realidade do seu paciente simulado. Atenção! Agora ele vai te dar os comandos que você vai precisar realizar. São essas duas tarefas, são esses dois comandos que você vai precisar executar. Então você tem tempo para ler o caso, para começar a refletir. E atenção, gente, presta atenção no que eu vou falar. Leia com calma, leia mais de uma vez o que está escrito aqui, porque esta daqui é a sua prova. Esta daqui, essa tarefa, esse comando é o que vai efetivamente fazer com que o avaliador olhe para você, veja a sua postura, a sua técnica e diga apto ou não apto. Esse é o momento decisivo. Vamos ler com calma. Dirija-se ao paciente simulado, demonstre a técnica semiológica de palpação do fígado. Ele não pediu para fazer ausculta cardíaca, percussão hepática. Ele não pediu para você fazer nada nesse momento a não ser a palpação do fígado. E olha, ele falou, ainda que não haja hepatomegalia neste paciente, ele já disse que tem hepatomegalia na descrição do exame físico do paciente. Então ele já disse que tem. Você acredite no que está acontecendo e você vai lá e vai palpar o fígado, vai fazer a palpação bimanual ou vai fazer a palpação com uma só das mãos em direção ao rebordo costal direito, vai executar a manobra com a técnica mais correta. Acabou, executou a manobra, fez o que ele pediu, acabou esta tarefa, acabou este comando, passe ao próximo comando. O próximo comando é demonstre duas técnicas semiológicas para a palpação do baço no paciente simulado. Quais são as duas técnicas de palpação de baço que a gente tem? A gente tem a palpação normal, em que você, com uma das mãos, palpa, com a ponta dos dedos você palpa e vai ali segurando, retendo o gradil costal esquerdo do paciente. Ou você tem também aquela outra posição em que o paciente fica em decúbito lateral, faz uma flexão de uma perna, coloca o outro braço por cima para poder expor mais o baço. Essas técnicas vocês precisam conhecer. Essa técnica semiológica você precisa conhecer. E quando você lê as duas tarefas, os dois comandos, você vai respirar fundo, vai lembrar do seu treinamento aqui do RevisaMed, vai até o paciente e vai fazer apenas o que lhe foi pedido. A palpação hepática e demonstrar duas técnicas de palpação esplênica. E acabou a sua tarefa. Esta primeira tarefa acabou, gente. Não precisa fazer isso. Não vai fazer percussão, não vai fazer ausculta, não vai fazer inspeção, não vai palpar pulso. Não tem nenhuma outra técnica, não tem nenhuma outra tarefa pedida aqui, neste momento. Acabou essa tarefa, a gente vai passar à próxima. Vamos voltar aqui nas instruções iniciais. Ele vai pedir para você responder os questionamentos do paciente simulado. O paciente simulado vai te perguntar, doutor, doutora, o que é que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico? O que a gente vai fazer agora? Você viu que é um paciente que tem sangramento gengival, que tem equimose, que tem hepatosplenomegalia, que está descorado. Você vai formular a hipótese diagnóstica de leucemia ou leucose. Não precisa especificar se é linfóide, se é mieloide, se é aguda ou se é crônica. Se você sentir segurança para isso, tudo bem, mas responda ao paciente o que ele está te perguntando. Doutor, o que eu tenho? A maior probabilidade é que seja uma leucemia. E o paciente vai te devolver a pergunta e vai dizer assim, e agora, o que eu preciso fazer para confirmar ou afastar o diagnóstico, doutor? Tem algum exame? Tem. Você precisa lembrar que o aspirado e a biópsia de medula óssea associada à imunofenotipagem de linfócitos vão ser as pedras fundamentais para o diagnóstico de leucemia. E o ator vai te perguntar, mas como é que faz isso, doutor? Esse exame dói? Onde que eu faço esse exame? Você precisa responder para ele simplesmente o seguinte, olha,
o aspirado, o mielograma, a biópsia de medula são coletas feitas diretamente na medula óssea. É uma agulha que vai dentro do osso e vai puxar e vai analisar aquele material. Você não precisa dizer qual osso, se tem que fazer anestesia, qual anestésico, qual analgesia, você vai dizer que o procedimento é esse. E que a imunofenotipagem de linfócitos é uma coleta de sangue periférico. Olha, vai lá, você vai no médico especialista nisso, eu vou te encaminhar, vamos colher um aspirado, vai furar um pedacinho do seu osso e vai aspirar aquele material e vai analisar que essa é o aspirado de medula, a biópsia da medula óssea. E a imunofenotipagem de linfócitos vai colher o seu sangue como se fosse um hemograma normal. Esses são os questionários, os questionamentos que o paciente pode te fazer. E ele vai te apresentar um esfregaço de sangue periférico. Nesse esfregaço de sangue periférico, você vai analisar qual é a principal hipótese diagnóstica, quais são as dicas que aquele exame te dá. Pessoal, feitos estes questionamentos, você completou a sua tarefa. Mas, professor, eu fui bem na minha tarefa, eu fui mal, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado? Como é que o avaliador que está lá do meu lado, me olhando, vai saber se eu fiz certo ou não fiz errado? Como é que ele vai comparar a minha prova com a prova de outras pessoas? Tem um checklist. Todos os avaliadores vão olhar. Há um gabarito mínimo. São posturas, técnicas, habilidades e competências descritas no arquivo e ele vai dizer se foi feito adequadamente, se foi feito inadequadamente ou se não foi feito. Vamos olhar esse arquivo agora, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, esse então é o checklist, é o que o avaliador vai ter em mãos para dizer se você cumpriu ou não cumpriu a tarefa. É o objetivo. Então ele vai ver se você cumprimentou o paciente simulado. Cumprimentar o paciente simulado é sim ou não. Se você chegar e for colocar a mão no paciente direto sem cumprimentá-lo, você feriu um dos pontos mais centrais da relação médico-paciente, que é o médico se apresentar e pedir autorização para tocar no paciente. Eu posso examinar a senhora, eu posso examinar o seu filho, por exemplo. Então, se você fez ele adequadamente, você ganhou 0,25. Se você não fez, você não ganhou ponto nenhum. Exame abdominal vai posicionar o paciente, colocar os braços do paciente pendentes ao longo do corpo, examinar, erguer a camiseta do paciente para fazer o exame. Ele vai ver se você realizou os dois procedimentos para obter o ponto de maneira correta. Então, os dois procedimentos que ele pediu, quais foram? A palpação hepática e 2 técnicas de palpação esplênica. E está escrito aqui, ó, para você executar os 2 procedimentos, posicionar e levantar a camiseta do paciente, 0,75. Palpação hepática, fez direitinho? 1,5. Se você fez parcialmente adequado, por exemplo, se você palpou o fígado do lado esquerdo, se você palpou o fígado de maneira inadequada, usando as costas da mão, usando a margem da mão, você fez isso completamente inadequadamente. Então você vai ganhar 0 ponto. Se você fez a técnica toda direitinha, mas se você às vezes não colocou a mão em garra, não postou a mão em garra de maneira totalmente adequada, veja o e-mail, ele vai te dar 1.2, 1.1, vai variar também do seu comportamento, do grau de erro da sua técnica. Isso vale para todas as outras tarefas, para todos os outros comandos. Então, orientou o paciente direitinho, explicou que o aspirado e a biópsia são feitas no osso ou na medula. Explicou ao paciente que a imunofenotipagem é feita no sangue periférico, você garantiu o seu 1,5. Se você disse que a imunofenotipagem, o aspirado e a biópsia são feitas na medula, você fez uma tarefa incompleta. Ele vai te dar 1 ponto, 0,9, 1,1, por exemplo. Então não fique preocupado com a postura do avaliador, porque o avaliador ele é orientado e ele é treinado a seguir estritamente esse checklist. Se você fez a hipótese diagnóstica de anemia falciforme, ou de cirrose hepática, ou de insuficiência cardíaca, que não tem nada a ver com isso aqui, realmente você ganhou 0 ponto. Se você fez o diagnóstico e falou, isso pode ser uma síndrome linfoproliferativa, não está escrito, não está falando leucemia aguda ou leucose aguda, mas há uma certa relação entre o que você falou. Você falou uma síndrome, mas não deu um diagnóstico preciso.
Provavelmente você não vai ganhar 1,5 ponto, mas vai levar 0,8, 0,9 ponto. Então é isso que você precisa entender. A sua postura, você não deve se preocupar com o que o avaliador está pensando. Você deve se preocupar em executar as tarefas e comandos da maneira mais correta, tendo o cuidado de fazer só o que lhe foi pedido. Você tem tempo para tudo isso. Então, a gente finaliza aqui essa orientação do checklist da primeira estação de Clínica Médica do Revalida de 2020. A gente mostrou para vocês como se comportar, quais são as dicas importantes para fazer a prova do Revalida. Mas aqui no RevisaMed a gente tem um curso completo, hands-on, mão na massa, baseado nas provas do Revalida em prova prática de residência médica, no modelo do OSCE, com estações de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, Cirurgia Geral, Terapia Intensiva. No RevisaMed a gente vai te mostrar exatamente quais são essas técnicas, quais são as posturas, quais são as maneiras de executar essas manobras, esses comandos. A gente vai te mostrar como desenvolver as suas habilidades e demonstrá-las na prova prática. RevisaMed, aprende com quem faz.